Oi gente, tudo bem com vocês? Sentem aí que hoje nós vamos e precisamos falar sobre Kevin. Depois desse trocadilho tosco, espero que vocês se inscrevam aqui no canal, assistam o vídeo todo pra dar aquele joinha se vocês gostaram. Precisamos falar sobre Kevin, eu tava querendo ler esse livro desde 2011, quando lançou o filme. E eu suei muito pra achar esse livro com a capa original, é de uma amiga minha, Jéssica, ela me emprestou. E me emprestou não, porque ela me doou pra ficar bonito na estante, enquanto eu troquei com ela pelo da capa do filme. E o que dizer sobre Kevin Cacciadorian e sua mãe Eva Cacciadorian? Bom, o livro é escrito na primeira pessoa, é o romance Boom da Lionel Shriver. O livro é escrito na primeira pessoa e são cartas da Eva para o pai do Kevin, Franklin. Eu não vou dar spoiler, mas a gente vai discutir bastante do livro, situações que só vocês lendo vocês vão vivenciar. Vamos falar um pouquinho do filme também. A relação com esse livro, como eu senti quando eu estava lendo, é como se fosse um pisca-pisca de Natal. Aquela situação toda embolada que você vai tendo uma dificuldade para desembolar e numa hora estica fica tudo perfeito. É isso que eu senti lendo Kevin, porque você é jogado em meio às cartas da Eva pro Franklin, sem saber quem é ela, quem é Franklin, o que tá falando. Se você leu a sinopse, você sabe que o livro vai se tratar sobre o ponto de vista de uma mãe em uma tragédia causada pelo filho numa escola. Então, temos capítulos, o livro foi lançado em 2003, ele se passa em 2001. É uma mãe tentando relembrar toda a criação do Kevin, toda a relação que ela teve, todo o pré-Kevin, o planejamento de um Kevin, e ver onde está o erro, o que aconteceu para ele ser capaz de fazer o que ele fez. Bom, então nós temos uma mulher que é dona de uma empresa ela escreve um guia turístico e ela criou essa empresa baseada em viagens dela. Ela tem sérios problemas com criação, ela tenta ser o oposto do que a mãe é. A mãe tem problemas, síndrome do pânico, ela só se sente segura dentro de casa, então a mãe não saía de casa durante a criação da Eva e do irmão. E a Eva é justamente o oposto disso, de viajar o mundo, conhecer tudo, e ela cria esse guia. Então ela acaba sendo dona dessa empresa e ela gosta de estar à frente disso. Ela não confia em pessoas para poder fazer os guias dela, ela acaba fazendo a maior parte e deixa o resto para alguns funcionários. E até que ela conhece o Franklin e ela vê que o Franklin acaba sendo o oposto dela. Ao mesmo tempo que ela é anti-americana, anti-American Way of Life, o Franklin é totalmente, vamos ser uma família americana. Eles vivem em Nova York, num bairro bem jovem, assim, nos seus 30 e poucos anos, bem descolado. Até que a Eva tem um insight, ela percebe que ela tá cansada de viver uma rotina de conhecer coisas novas. Que tudo que é novo é como se ela já te conhecesse, porque é como se ela já tivesse passado por isso, porque ela tá sempre conhecendo coisas novas e o novo já é cansado para ela. Então ela resolve explorar um novo mundo, que é a maternidade. Daí a gente é introduzido na vida do Kevin. Isso é quando o livro me chamou mais atenção, quando eu senti mais um pouco de gás, a partir da página 50 mais ou menos, então tem que ter uma sobrevivência aí. Não sei vocês, mas pra mim foi assim. Depois que o Kevin é introduzido na vida desse casal, você começa a se questionar o que foi responsável por gerar um Kevin capaz de fazer uma atrocidade. Essa atrocidade vocês vão saber aqui que é conhecida como a quinta-feira para ela, porque foi numa quinta-feira e foi um ponto que transformou a vida da Eva. Desde a gravidez ela rejeita o Kevin, foi uma gravidez cuidadosa, onde ela era impedida de beber, e pais de primeira viagem, onde tentam ter todo o cuidado do filho achando que ele vai morrer ou quebrar a qualquer instante. Inclusive tem uma cena do Franklin dando um esporro quando ela resolveu dançar e com medo dela perder o filho. E o Kevin era precioso para o Franklin. E daí a Eva começa a sentir uma rejeição do Franklin e um ciúmes do Kevin. É estranho porque você acaba vendo só o ponto de vista da Eva. Então você é mergulhado nessa história só vendo o ponto de vista dela, você não sabe até onde é a verdade ou não. E nesse ponto de vista você acaba entendendo que o Franklin acaba tendo uma preferência pelo Kevin. Então quando chega o momento do parto, a Eva resolve ignorar, assim, não sentir dor, não gritar. Ela não quer que o filho saia, ela não quer ter que enfrentar a maternidade. Então você vê toda uma rejeição do Kevin.
Existem situações onde, na infância dele, onde o Kevin implica o tempo todo com a Eva. Ele grita, ele esperneia com ela. Quando o Franklin pega o Kevin, ele se acalma, ele volta a ser uma criança normal. E o Kevin tenta ter várias babás. E todas elas são... O Kevin inferniza a vida de todas elas. A Eva, ela passa por um momento muito difícil, que ela abre mão de toda a empresa dela durante a gravidez e pós-parto também. Ela sofreu de depressão pós-parto. Kevin rejeitou os seios dela, teve que mamar de mamadeira, ele não tomava o leite dela e ela rejeitava o Kevin. Então é todo esse conflito de Eva e Kevin o tempo todo, no qual você fica pensando, meu Deus, ele é um capeta porque por causa dela ou ele já era antes? Isso entra a questão parto ou ele nasceu assim mesmo? Isso é um problema biológico. Então tem todo esse questionamento. Existe até religiões que explicam essa relação, mas também tem essa parte não religiosa. Então porque não tem nada religioso nesse livro, isso fica a parte do leitor. Então você tem toda essa questão de relação. Aí tem toda essa questão da infância, da relação Eva e Kevin, que é uma relação artificial. Então daí você não sabe onde está o erro de cada um, se o Kevin é reflexo dessa relação ou se essa relação é reflexo do Kevin e da Eva. Então fica todo esse questionamento pra gente. A Eva tem um determinado momento, gente, isso não é spoiler, porque assim, eu tô contando o enredo, mas a vivência desse enredo a frieza com que a Eva descreve e o Kevin, essa relação, só você lendo pra vivenciar, só você lendo. Então tem um momento que a Eva resolve ter um outro filho e o tratamento é totalmente diferente, a criação é totalmente diferente, o olhar que ela tem é totalmente diferente. Então daí vem em comparação, para pensar sobre ela. Então tem você é jogado toda hora ao passado, a infância e pré-adolescência e adolescência do Kevin, e o presente onde ela escreve a carta, que é onde eu estou. Você é jogado toda hora nesse tempo até você se acostumar, por isso que parece um pisca-pisca embolado. A linguagem da autora, vocês que estão para ler, não sei se vocês vão sentir isso, eu senti, e vocês que leram, comentem embaixo se vocês sentiram. É uma linguagem densa, o livro eu andei muito devagar, eu lia bem devagar, eu demorava muito para ler. Ela usa uma linguagem rebuscada, ela usa uma escrita densa. Por exemplo, quando ela vai um trecho, ela vai descrever o Kevin na infância, ela diz aquele pequeno ser humano que ingeria grande quantidade de cloreto de sódio, sabe? Não usa, tipo, aquela criança come sal demais. O que eu não gostei tanto do livro é que tem momentos que ele trava muito, ele para muito, ele é muito devagar por exemplo, quando o Kevin está com 6 anos de idade e ele ainda está usando fralda, são capítulos e capítulos e momentos no fato de volta passado, vai para o presente. Tudo bem que tem que construir um cenário, mas eu achei que demorou bastante, mas isso é pessoal. Eu achei que isso me atrasou bastante, me tirava um pouco o gás, mas esse livro mexe muito com o seu psicológico. Ele mexe muito com você. Ele te faz pensar muito sobre a vida, te faz pensar muito sobre o que é ter um filho, onde você pode errar, onde você pode tropeçar. Então é muito complicado. Bom, então eu não sei até onde eu não consegui ainda identificar se o Kevin é um sociopata ou um psicopata. Vocês que já estudaram, já leram, já conhecem mais, podem falar aí embaixo. Porque o que ele vai fazendo durante a infância dele, a vingança que ele quer com a mãe, o planejamento de 16 anos que ele faz, relação com os pais e tudo mais, o final da quinta-feira, foi algo bem macabro. Esse livro é macabro, não é de dar pesadelo, mas é de você parar e se assustar como as coisas podem acontecer. Eu gostei muito do livro. Quanto ao filme, vamos à adaptação. Gente, a Tilda e o... Quem tá tudo olha é o Jesus do céu. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. Ezra Miller. O Ezra Miller são perfeitos. O Franklin eu não gostei muito porque aquele tem todo o corpo atlético, aquela coisa americana de ser corpo bonito, alto, loiro e vamos ser bonitos para a foto. Enquanto no filme não, mas é questão de ator, nada demais. Eu recomendo muito que leia primeiro o livro para depois ver o filme, porque o
filme é cheio de trechos que dá a entender. Se você tem a base do livro, você consegue ver as cenas no que o diretor dá a entender certas coisas, que você fala, nossa, ele quis dizer isso com isso, olha ele demonstrando aquela cena ali, olha ele demonstrando aquela relação ali, porque não dá pra demonstrar tudo minuciosamente, não dá pra demonstrar tudo detalhadamente. E você sabendo o que acontece, você sabendo todos os detalhes, você tendo estudado a relação Eva-Kevin, Eva-Franklin, Kevin, você sabe onde estão as entrelinhas lá do filme. A adaptação é ótima. Tem cenas a mais que não tem nos livros, que não tem no livro, que ficaram boas demais. É muito bom esse livro, gente. É muito boa essa história. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro uma vez na vida, assim, devagar mesmo, vai lendo um capítulo, espera um pouco, porque assim, e quanto mais demora, porque eu acho assim, quanto mais demorar, mais você sofre esse terror psicológico que a Eva causa em você, nessa frieza que ela trata o filho, nessa frieza que ela trata a relação. Então, quanto antes acabar, melhor. Eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês deem um joinha, espero que vocês tenham assistido até aqui e comentem aqui embaixo o que vocês acham do livro, o que vocês acham do filme. E é isso, comentem aqui. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.